em que o Espírito Santo já falou através dos irmãos. E aqui nesse texto, né, que é bem conhecido de todos nós, e que é conhecido como a grande comissão, ou seja, a ordem de Jesus. Jesus deixou algumas ordenanças para a sua igreja, né? Dentre elas nós podemos citar o batismo, podemos citar a Santa Ceia, podemos citar o ID, né, de Jesus. Algumas igrejas, como da igreja que eu vi, tem como ordenança também o lava-pés. Nós lavarmos os pés uns dos outros na Santa Ceia, conforme Jesus, né, fazia, uma obra de restauração. E eu achava muito bom isso, porque às vezes a pessoa tem uma diferença com o irmão, né, tá meio brigado, meio atravessado. Aí no dia da Santa Ceia, você vai lá lavar o pé daquele que você não está nem falando na igreja. Aleluia. Louvar aí, Deus quebra, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus, ele lavou os pés até, não foi citado aqui sobre Judas, né? Jesus lavou os pés até de Judas, né? Louvado seja o nome do Senhor, mostrou ali a humildade, né, do Senhor. Então, dentro das ordenanças de Jesus, está aqui o ID de Jesus, que nós conhecemos, né? Que é uma ordem. Quando ele fala ID por todo mundo, ele está falando vai, traga o evangelho para todo mundo, aleluia. Mas meditando isso aqui, e alguém citou, acho que foi a irmã também, que citou sobre o barco, né? Que estava no meio da tempestade, Jesus ali dormindo no barco. E eu fiquei pensando, Jesus, ele dá a ordem do ID, mas antes do ID teve o vinde, porque ele não manda ninguém ir sem primeiro vir. Ele falou, vinde até mim. Tem muita gente indo sem ter vindo. Tem gente que vai sem estar preparado. Então Jesus, ele fala para nós, vinde a mim, né? Todos que estão cansados, sobrecarregados, vinde, né, jantai, vinde comer, vinde alegrai, vinde se alegrar, vinde se edificai, vinde para perto, vinde ao chamado para perto. Tem gente querendo ir para trazer a gente para perto, sendo que a própria pessoa está longe, irmão. Né? Tem gente que quer trazer almas para perto, mas ele mesmo não tem um encontro com Jesus, ele nunca nasceu de novo. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Primeiro a nascer de novo começa por mim, irmão. É o altar, o pastor. Depois as irmãs do ministério. Tem gente dirigindo oração, irmão, que nunca nem nasceu de novo, pelo amor de Deus. Aleluia. Né? Jesus está chamando a gente, vinde. Glória a Deus. Eu quero ir pro ID. Pergunta para alguém, quando falar isso para você, eu vou pro ID. Você fala assim, mas você já foi no vinde? Né? Aleluia. Então os discípulos passaram por todo um processo. Andaram com Jesus quantos anos? 3 anos, é isso? Andaram 3 anos com Jesus. E Jesus, quando andou 3 anos com os discípulos, no final, quando Jesus vai morrer na cruz, Jesus chama Pedro. Um abraço. Vamos colocar essa caixa, Pedro. Pedro, filho, tu andou comigo 3 anos. Mas o Satanás pediu para te se andar como um trigo. Se andar e passar na peneira. Você vai passar na peneira. Mas eu pedi a Deus para a tua fé não, Pai, para a tua fé não desfalecer. Tu, quando se converteres, né, confirma a teus irmãos. Mas espera aí, Pedro não estava 3 anos com Jesus, como é que Jesus vai falar para ele quando se converter? Isso quer dizer que tem pessoas que estão andando na igreja, mas não é convertido. Glória a Deus. Aleluia. Aí Jesus foi e falou assim, tu quando se converteres, já pensou estar com Jesus, esses anos todos, Jesus lá no final falou assim, mas você nunca se converteu? Então não se surpreenda, céu, irmão, será um lugar de surpresa. Quem você pensa que vai estar lá, não vai estar lá, não. E às vezes, como quem você pensa que não ia estar lá, vai estar lá. Aleluia, né? Porque às vezes a pessoa está na obra, está com Jesus, mas não é convertido. Pedro andava com Jesus e qualquer coisinha era passar a espada, era matar. Falava, eu creio. Daqui a pouco Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, irmão Jonas, porque quem te revelou isso não foi a carne, nem foi isso aí, mas foi o Espírito Santo. Jesus está falando, tu foi usado pelo Espírito Santo, Pedro. Daí a pouco Pedro falou, Senhor, tem misericórdia de ti, não morre na cruz não. E Jesus, cara de Satanás, sai dele, porque você já é usado por Deus, daqui a pouco era usado por Satanás. Andava nas aulas, daqui a pouco afundava, subia, levantava, descia, caía, subia, aleluia. Matava, porque a espadada que ele arrancou a orelha de Malcolm não foi para arrancar uma orelha. Ninguém pega uma espada e fala assim, vou só arrancar tua orelha. Não, ele pegou para matar, ele no meio da cabeça. Eu creio que ele deu para arrancar o pescoço assim, ó. Aí a pessoa fez assim, ó. A espada passou, arrancou a orelha. Jesus, próximo na mão, foi lá, pegou a orelha e aleluia. Já parou para pensar agora, abre parênteses, que Jesus, se você estiver próximo de morrer, você vai morrer. Você vai morrer amanhã. Você vai se preocupar com espinha na cara, você vai se preocupar com
o teu cabelo, você vai preocupar com uma orelha, mas Jesus vai lá e cola uma orelha. Ou seja, Jesus se preocupa com você nas mínimas coisas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então os discípulos andaram com Jesus, mas não eram convertidos. Essa é a verdade. Aleluia. E depois que andaram, passaram, tudo que acontecia era um processo de preparação. O barco, Jesus dormindo, né, no barco. Aleluia. E eles acordam, Jesus afobado. Acorda, mestre, vamos morrer. A água vai nos sufocar. E Jesus, por que vocês não me acordaram, seus homens de pouca fé? Por que vocês mesmo não repreendem esse vento, esse mar? Ou seja, se Jesus, que é Jesus, está dormindo, o que ele está dizendo? Se eu que sou eu estou dormindo, por que você não dorme também? Eu não consigo dormir preocupado com isso, preocupado com aquilo. Se Jesus, que é Jesus, está dormindo, por que você não dorme? Dorme, irmão. Vou passar a noite inteira orando, não vou mais dormir, vou só, não, deixa que eu não dorme. Enquanto você dorme, Deus cuida de você. Aleluia. A Bíblia diz que Deus, se o Senhor não edificar a cidade, em vão os trabalhos que edificam, inútil será dormir tarde e acordar cedo, pois assim dá o Senhor pão aos seus amados enquanto eles dormem. Aleluia. Então Deus está ensinando os discípulos a descansarem na hora da tormenta. Aí Pedro, depois de convertido, ele vai aprender, não é isso, obreiro Pablo? Porque lá em Atos 12, a Bíblia vai dizer que Herodes mata Tiago e fala assim, agora amanhã vai ser você, Pedro, que vai morrer. Amanhã vai ser você. E a Bíblia diz que próximo da morte dele, ele estava dormindo. Aleluia. O que significa isso, irmão? Que ele está tão confiante no Senhor. A confiança dele é tanta que ele não se importa com o que estão falando, com aquilo que está acontecendo lá fora. Vai ter guerra. Vou dormir, deixa eu tirar o sonho. Glória a Deus. Aí nisso eu admiro meu filho Mateus. Quando estava tendo aquela guerra brava, não sei se você pegou aqui, aquela guerra lá na minha parede, batia tiro, matou tanto tiro na outra parede, né? Mas só que o tijolo era aquele tijolo maciço, então a bala parava ali. Aí uma vez ele estava dormindo, ele trabalhava à noite. Aí eu lá, Mateus, ó, a bala tá cantando aí, fica esperto aí. Ele tá bom, deixa eu dormir mais um pouco. Glória a Deus, aleluia. Tá bem aí. Aleluia. Tem gente que passava mal, irmão. Já pensou que, né? É terrível, aleluia. Quem já passou por isso, aleluia, né? Mas, o que isso ensina, irmão? Aleluia, descanse. Aleluia. Os discípulos não podiam mudar nada. Aleluia. Quem poderia fazer a obra ou levar eles, ou fazer com que eles ficassem na terra, era o próprio Deus. Então Jesus vai fazendo todo um preparo. Teve uma hora que ele viu os discípulos foram expulsar os demônios e falaram, Senhor, pelo teu nome até os demônios se estremecem. Aí Jesus disse, não se alegre por isso. Se alegre antes porque o teu nome está escrito no céu. Aleluia. Então o mais importante não é nem fazer a obra, é ter o nome escrito no livro da vida. Significa dizer que muitos vão fazer a obra, mas não tem o nome lá. Aleluia. Apocalipse 17 vai dizer que aqueles que não têm o nome no livro da vida, desde a fundação do mundo, admirarão a besta e os sinais que ela vai fazer. Ou seja, tem pessoas que não têm o nome do livro da vida desde a fundação do mundo. Significa dizer que tem aqueles que têm o nome lá, desde antes de você nascer, Deus já te escolheu. Deus me escolheu hoje porque eu fui da igreja. Não, meu irmão, Deus te escolheu antes de formar no teu ventre, que diz lá em Jeremias 1,5. Te conheci, te santifiquei e as nações tirei como profeta. Aleluia. Não é quando eu faço o apelo, vem aqui na frente quem quer aceitar Jesus. Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Mentira. O nome já está lá. Aleluia. Quem é escolhido já está lá o nome dele. Não é minha oração que vai fazer o nome dele ficar lá, e nem é o pastor que vai fazer teu nome sair de lá. Vem cá cultivar a carta, não foi isso? Para fazer a carta, esquece a voz da carta. Esquece a carta do homem, aleluia. Esquece rol de membro, esquece carteirinha de membro. Isso não quer dizer absolutamente nada. Teu nome tem que estar no livro da vida, do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do seu Deus. Não está interessado no teu dinheiro, Deus não quer saber do teu dízimo. Ele quer saber se você é um escolhido dele, tem o nome no livro da vida. Você tem nome no livro da vida, ele zela pela tua vida. Glória a Deus. Ele cuida de você. Aleluia. Se precisa, ele até mata por causa de você. Aleluia. Eu já vi gente morrer por causa de mim, por causa da minha esposa, já vi gente morrer por causa de crente. Ele mata. Porque quem vai frustrar os planos de Deus? Você, guarde isso, você é um plano de Deus. Aleluia. Deus tem um plano com a tua vida e o diabo do inferno poderá impedir o plano que Deus tem. Mas é o plano de Deus, não é do homem.
Glória a Deus. Porque aqui nesse ministério quem levanta é Deus. Pode ver, minha esposa está aqui. Nunca consagrei ela pastora nem a missionária, porque Deus não mandou. Mas se Deus mandar, eu vou fazer. Né? Porque é Deus que exalta o homem. Tem gente aí com título, mas não foi Deus que deu. Tem gente aí pregando, mas não foi Deus que levantou. Tem gente fazendo, mas não tem nada de Deus. Então aqui Jesus vai lá e dá uma ordem. Ide, vai, prega o Evangelho. Deus está falando comigo e contigo nesta tarde, nesta manhã ainda, né? Pregue o Evangelho. Nós só temos uma tarefa neste mundo agora: pregar o Evangelho, anunciar Jesus. E ele fala bem claro: ide por todo mundo e pregar o quê? O Evangelho. Tem gente indo e não está pregando nada. Fala de tudo menos do Evangelho. Já reparou isso? Pregar o Evangelho não é balançar bandeiras, não é falar o que você tem que fazer, o que você tem que comer, o que você tem que se vestir. O Evangelho é boa notícia, é boa nova, falar que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador. Isso é o Evangelho. Aleluia. E de pregar o Evangelho. Aleluia, né, irmãos? E aí eu estava meditando nessa passagem aqui, o profeta Pablo. O id, né, é um verbo. Eu fugi da escola cedo também, igual a maioria aqui, mas eu sei que é um verbo. É um verbo imperativo. E um verbo, ele denota ação daquele que o ouve. Aí eu fiquei pensando, Deus criou tudo pelo quê? Pelo verbo da palavra. Por exemplo, né? Se eu falar para você, está na cadeira, um adjetivo. Agora se eu falar assim, mexe a cadeira, você vai ter que mexer, porque é um verbo. Então quando Deus cria tudo, Ele cria pelo verbo. Ele não fala assim, quando Ele vê o céu e a terra que está tudo escuro, a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, Ele não diz, está tudo escuro, nossa, ia continuar escuro. Mas Ele vê o escuro e diz, haja luz. Aleluia. Então aqui Ele vê um grupo amuado, né, ali orando já há vários dias. Ele fala assim, ide, é um verbo. Ou seja, aonde o verbo é falado, denota a ação daquele que ouve. Até a terra que era sem forma e vazia e escura, teve luz e foi se formando tudo que nós vemos hoje pela palavra do verbo. Então quando você ouve o id, o crente verdadeiro, o coração dele arde para pregar o Evangelho. Porque denota ação, faz com que você tenha ação. Ele não falou fique e pregue o Evangelho, ele falou ide. Aleluia. Então quando você vai, você está obedecendo. Mas você tem que ter a mensagem, é ou não é? Porque Paulo estava preso, mas ainda assim ele cumpriu o id. Como é que ele cumpriu o id? Ele mandava cartas, né? Mandava cartas. Se fosse no dia de hoje, ele mandava WhatsApp, mandava mensagem por e-mail. Ele mandava cartas. Aí daí quem estava fora, Timóteo, Filemão, outros mais levavam as cartas de Paulo. Mas nem toda carta, né? Nem toda carta significa dizer que é uma mensagem de Deus. Às vezes é uma mensagem do homem para homem, como Naamã leva uma carta do rei para outro rei. Aleluia. E Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas, escritas, não pela mão do homem, não, né, em pedras, mas escrita pelo Espírito Santo, escrita com sangue na tábua do coração. Ou seja, nós somos muitas vezes a única Bíblia que o ímpio vai ler. Porque o ímpio não lê a Bíblia, não é? Mas ele lê você. Ele fica te observando. Através de nós, irmão, aleluia, né? Através de nós, pessoas podem se converter porque eles olham para nós esperando alguma coisa diferente. Nós somos Bíblias vivas, a Bíblia diz isso, cartas vivas. Aleluia, né? E uma carta, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, vós sois a cartas de Cristo. E uma carta, irmão, eu peguei um pouco essa época, que é mais antiga aqui, acho que só a irmã Isabel pegou essa época, o nosso presbítero. Na época, hoje em dia tu manda uma mensagem no telefone, a carta, ela vinha no envelope, vinha no selinho, tinha gente que selecionava o selo. Então a carta, ela não é só o envelope, ela que vale é a mensagem que está dentro. Tem gente por aí hoje é só o envelope, mas não tem a mensagem. Aleluia. E a mensagem que está dentro é que vale. Então o que está dentro de você é o que vale. Não o que está fora. Glória a Deus, aleluia. Aparência. Aleluia. Então o ímpio, irmãos, ele espera de você. Eu lembro quando eu era tatuador lá em Madureira, pastor Rodrigo, o que aconteceu? Eu larguei a tatuagem
Aí eu fui, peguei meus discos de rock, que era muito, comecei a quebrar. Comecei a jogar as tintas fora de tatuagem, joguei um monte de coisa no lixo, aí o pessoal que trabalhava não viu. Aí eu fui, comprei a Bíblia, comecei a vender roupa, vender outras coisas. Daí tinha um camarada também que usava droga com a gente, era da bagunça. Eu não sabia de nada, né? Estava me observando, mas eu não sabia. Fui indo para a igreja, fiquei buscando e tal. Demorou umas 2 ou 3 semanas. Cheguei lá com a Bíblia, e era uma Bíblia tipo essa daqui, ó. Aí não fala. Tô indo para a igreja. Eu trouxe a Bíblia. Aí eu, pô, que legal, eu tô indo para a igreja. É porque eu comecei a te observar e vi que você estava diferente. Agora eu também quero esse Jesus. Quando você, irmão, dá bom testemunho, pessoas vão receber Jesus somente pelo teu porte, não precisa nem você falar. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que eles iam passar e a mulher dizia: este homem é um santo homem de Deus. Porque ele não falava nada, só passava. Aleluia. Nosso marketing, ninguém que vende uma empresa, por exemplo, você vai lá, o cara vende suplementos. Ninguém vai botar um cara raquítico, vai botar um cara forte, mesmo que não seja verdade. Aí você olha e fala assim: caraca, ó, vou comprar, como é que o cara tá? Você vai no shopping, você olha pra roupa, às vezes o modelo daquele manequim era fininho, aí a mulher olha assim e fala: essa roupa vai ficar legal, quando bota, ô decepção. O homem também é a mesma coisa, aí bota com aquele barrigão. Então aquilo ali é a venda. Então nós podemos, agora, se você pegar e botar um cara gordo para ser teu personal trainer, ele vai, você vai falar assim: vou querer treinar esse cara, o cara é muito gordo. É ou não é? Vou querer comprar aquela roupa nova, olha como é que ela fica feia. Então a mesma coisa é Jesus, irmão. Se a gente dá um mau testemunho, as pessoas olham e falam assim: eu não quero ir para a igreja não, para ser assim. Aleluia. Então o ID está aqui, está lançado. Vai e prega o Evangelho para toda criatura. Aleluia. Enquanto nós estamos aqui dentro da igreja. Aleluia. Eu louvo a Deus pelos irmãos que são poucos. Hoje o Cristiano está de serviço, né? A irmã, tinha uma irmã que está doente, outra também por vir. Mas os poucos irmãos maduros valem mais do que um monte de irmão menino na fé. Por quê? Porque já sabe a sua obrigação com Jesus é anunciar o Evangelho. A que hora que eu prego então? A tempo e fora de tempo. A Bíblia diz. Pregue a tempo e fora de tempo. Tudo pode ser um motivo para você pregar. Aleluia. Quando eu larguei a tatuagem, abriu-se uma porta para eu trabalhar de office boy, mano. Aí eu fui e falei: caraca, office boy, vou ficar para lá e para cá, levando coisa. Nem sei se existe mais a posição. Se for lá nos anos 90, né? Aí eu fui, comecei a pegava um ônibus para cá, para lá, cidade, Tijuca, Barra da Tijuca, não sei o que, Zona Sul, pegando documento, indo no banco, voltando no banco o dia todo. Falei: quer saber de uma coisa? Enchi o bolso de folheto, falei: cada ônibus que eu entrar, vou pegar o evangelho. Comecei a dar folheto, evangelizando o dia todo, até que eu tive uma visão, eu vi uma visão de uma cachoeira. E a cachoeira não era água, era de pessoas caindo no fogo do inferno. Enquanto nós estamos aqui, irmão, você vai nos cemitérios, todas as capelas vão estar cheias de pessoas. Tem pessoas mortas todo dia, né? Não tem um dia. E a maioria das pessoas morrem sem Jesus. E a igreja, ela não prega, ela não evangeliza, a igreja não fala de Cristo, a igreja não anuncia Jesus. Irmãos, eu só posso dar uma esmola se eu tiver dinheiro. Se eu não tenho nada, eu não vou dar nada. Você não pode dar Jesus para alguém se você não tiver Jesus. Se você dá Jesus é porque você tem Jesus no coração. Mas a Bíblia diz que aquilo que há abundância no coração, assim fala a boca. Aleluia. Se teu coração está cheio de Jesus, você vai falar de Jesus. Aleluia. Você quer falar de Jesus para todo mundo. A Bíblia vai dizer que como Saulo se converte, ele era perseguidor. No mesmo dia ou 3 dias depois, ele é batizado nas águas. Foi um dos batismos que mais demorou na Bíblia. 3 dias só. As pessoas eram batizadas no mesmo dia como recebiam Jesus naquela época. Não era como hoje. Faz um curso para se batizar, demora 6 meses, 3 anos e meio para poder pegar um diploma e depois se batizar. Não é mais pela fé. A pessoa se batiza porque fez um curso para entender alguma coisa. Ou seja, é o falso evangelho sendo pregado. As pessoas criam, eram batizadas no mesmo dia, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Saulo, depois de 3 dias, é batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele começou a pregar. E todos se confundiam e diziam: não era esse que destruía a fé queria te destruir, agora ele está pregando contra, como é que é isso? E a Bíblia diz que eles se esforçavam muito e as pessoas ficavam confundidas com ele. Aleluia. Você não sabe pregar, mas não tem problema, você sabe dar um folheto, você sabe falar: um Jesus te ama.
Às vezes a pessoa está pensando em tirar a vida e você... eu já ouvi testemunho, essa não foi o que aconteceu comigo, mas já ouvi testemunho de alguém que ia tirar a vida e falava assim, ninguém me ama, nem Deus me ama. Aí alguém falou, Deus te ama, Jesus te ama. Aí a pessoa não tirou mais a vida. Aleluia. Você é resposta de Deus para alguém. Aleluia. Como assim eu sou resposta? Aleluia. Através da pregação do Evangelho. Não é eu, minha pessoa, não é a sua pessoa. É como se prega Cristo. E a consagração, irmão, faz esse papel. É o momento que a gente vem se revestir, né? É o momento que a gente vem buscar. É o momento que a gente diz não para a nossa cama, né? Diz não para o nosso café da manhã. Aleluia, né? Embora depois ali tenha um comenerebe, tá? Depois vocês podem tomar um cafezinho, comer um bolinho. O Gabriel trouxe bolo, trouxe café. O Gabriel trouxe também. E aí, irmãos, Deus está mandando que a gente... Eu tenho esse propósito comigo, de pregar o Evangelho. Toda vez que Deus me dá a oportunidade de pregar o Evangelho, anuncia Jesus. Aleluia. Nós não devemos pegar a placa da igreja. Pode ver que aqui, varão, nem tem a placa da igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz que no céu não vai ter denominação. Lá não vai ter batista, metodista, assembleia, universal. Aleluia. A igreja na Bíblia é chamada pelo nome do local que se congregava. Era a igreja em Filadélfia, igreja em Minas, igreja em Coríntios, igreja em Sardes, igreja em Galácia, igreja onde mais? Em Colosso, que é os Colossenses. As igrejas na Ásia, a igreja na Babilônia, as igrejas chamadas no local onde se congregavam. Não havia nomes de placa da igreja. Hoje em dia as pessoas trabalham mais pela placa do que por Jesus. E nós não devemos trabalhar para a placa, trabalhando para Jesus. Glória a Deus. Às vezes tem pessoa que era daqui, foi para ali, eu falo, isso mesmo, irmão, mas fique firme com Jesus. Aleluia. Às vezes eu vou evangelizar alguém na praça, aí a pessoa pergunta, onde é tu? A gente faz evangelismo na feira, né? Lá embaixo. Pô, vou lá onde é a tua igreja. Não, irmão, não vai lá não. Lá em cima do morro, às vezes sai tiro. Vai ali, ó, a igreja aqui pertinho. Não é por quê? Porque o galardão por ganhar almas não é por estar dentro da minha igreja, da igreja que eu congrego, é por você levar pessoas para Jesus. Né? Porque quem salva não é placa de denominação, quem salva é Cristo. Quem vai te salvar no final é Jesus. Ah, mas eu era da igreja de fulano, de ciclano, de beltrano. E se Jesus não conheceu fulano de ciclano de beltrano? Agora, se Jesus, aleluia, se você receber Jesus, o Pai vai falar, eu te conheço, porque você vai ser meu filho. Glória a Deus, aleluia, Pai. Então o ID, irmão, é acerca de Jesus. Não é acerca, né, da minha pessoa, nem da igreja que eu sou pastor, nem da minha placa, nem da minha organização religiosa, nem do meu projeto. É Jesus. Aquele projeto que tem lá embaixo do Dom começou aqui no quintal, né? A gente fazia luta com as crianças. Eu falava assim para as crianças, agora calma aí, vocês vão tudo sentar quietinho ali, vocês vão ouvir a palavra. Eles eram tudo da igreja. Vem, vocês precisam receber Jesus como Salvador. Por quê? Porque nada que você não pregue o Evangelho para Deus não serve. Será que Deus aceita o que eu estou fazendo para Ele? Ele aceita, desde que seja o Evangelho pregado. Porque Ele só aceita aquilo que passa por Cristo. Porque sem Cristo Ele não aceita. Por que Ele não aceitou a oferta de Caim? Porque não tinha o sangue do Cordeiro. Já Abel tinha o sangue que apontava para o sangue do Cordeiro. Então tudo aquilo que eu faço, se não tiver Jesus, né, se não tiver no nome de Jesus, a Bíblia diz fazer tudo em nome de Jesus. Se não for através do nome de Jesus, do sangue, é a oferta que é rejeitada por Deus. Aleluia. Então tudo é para a glória de Deus. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então tudo é para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para eu postar selfie, não é para eu buscar a fama, não é para eu buscar o clique, né? Porque hoje em dia está assim. Aleluia. A pessoa não pode nem no monte, porque está lá, estou no monte. Estou dando esmola. Aleluia. Estou dando comida do mendigo. A Bíblia diz que quando a gente fizer, não toca a trombeta, porque senão você vai receber somente os elogios do homem, e isso será o teu galardão. Mas quando você fizer, fazer em oculto, o Pai que te vem em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus. Quantas coisas você já fez e ninguém viu? Ali que está o seu galardão, quando ninguém viu. Aleluia. Quantas coisas que na época que não tinha o celular, que eu fiz, que você fez, que ninguém viu, irmão. Aleluia. Ali é que está o galardão. Aleluia. Quantas vezes, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós saímos na época que não tinha celular para evangelizar de madrugada, para dar o sanduíche, pão com patê, o Nescau quente para o mendigo na rua. Não tinha celular, irmão. Isso são galardões
quem te acumula tesouro no céu. Aleluia. Mas hoje em dia não está assim não. Hoje em dia não está assim não. Aleluia. Ah, estou aqui no jejum de um dia. Estou aqui no jejum de 3 dias. É de juntar. Estou aqui fazendo essa obra para Deus. Aleluia. Será que é para Deus mesmo? Ou será que é para nós buscarmos a vanglória uns dos outros? Né, irmãos? Será que a nossa festa que fazemos é para nós mesmos? Ou é para Deus? Ou é para nós mesmos? Ou é para eu falar para o irmão, viu? Como é que foi lá? Foi bênção pura. Aí, irmão, parabéns, dá uma bênção. Aí um busca o tapinha nas costas do outro, querendo uma aprovação do outro. Aí Jesus vem e diz: como podeis vós crer, na verdade, vós que buscais a glória um dos outros, e não busca a glória que só vem do Pai. Para você ter a glória de Deus, muitas vezes você vai ter a rejeição do homem. Para você ter a glória que vem de Deus, muitas vezes você vai ter que ser uma pessoa, né, rejeitada pelo homem, mas aceita por Deus. Porque muitas vezes a aceitação do homem faz com que você seja rejeitado por Deus. Porque você busca mais agradar o homem do que agradar a Deus. Agrade a Deus em primeiro lugar. Aleluia. E seja um vaso de honra na casa do Senhor, preparado para toda boa obra. Aleluia, porque a Bíblia vai dizer que nós somos como flecha na aljava, uma flecha limpa, estamos guardados no estojo de Jeová, a qualquer momento Ele nos lança na obra. Ele não lança flecha de um lado para o outro, é flecha certeira, você é uma flecha, aleluia, nas mãos de Deus. Então vai, prega o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e o resto você já sabe. Aleluia, coloca a mão sobre o filho. Não, pega uma serpente, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jesus está dizendo: quem prega o Evangelho tem o poder. Poder de quê? Curar o enfermo, expulsar o demônio. Porque para que você quer o poder se você não prega o Evangelho? Porque se você não prega o Evangelho, né? Para que então você quer falar línguas, expulsar o demônio? Para quê? Para eu aparecer para você na igreja? Não. Deus quer te dar o poder para quê? Às vezes você está lá trabalhando com aquela menininha na casa de Naamã, não é isso? É verdade. A menininha pequenininha na casa de Naamã, está ali, e Naamã leproso, ela vai falar assim: quem me dera que meu patrão, meu senhor Naamã, pudesse ir lá em Israel, porque lá tem um profeta que vai curar essa verdade. Ou seja, ela estava ali no trabalho, mas era uma enviada de Deus. Deus que enviou ela, Deus que te enviou para o teu trabalho, Deus que te enviou para onde você vai. Aleluia. Não é você que está aí, Deus está te enviando. E o poder que está contigo, qual é o poder? De anunciar Cristo, de anunciar Jesus. Então que nós também você saia daqui com esta palavra. Sobre nós tem uma palavra, aleluia. É o ID de Jesus. E este ID de Jesus, ele provoca em nós o desejo de anunciar Cristo. Aleluia. Não foi o homem que colocou isso no meu nem no teu coração. Porque o homem nenhum tem poder de colocar isso no coração de ninguém. Porque é muito fácil, irmão, aleluia, a gente fazer um curso para ser um pregador. Eu nunca fiz, mas quem não estou falando contra não. Mas que tem pessoas que fazem um curso de teologia, não aprende a pregar, irmão. Pode ver, tem pessoas que nem são pregadores, são políticos, falam bem, né? Falar bem não quer dizer nada, aleluia. Cantar bem também não quer dizer nada. Quantos cantores cantam bem? Né? Por citar vários nomes do mundo que eu falo, cara, se essa pessoa cantasse para Jesus, essa vez canta muito bem, mas não quer dizer também nada, aleluia. Agora, é o que eu sempre falo aqui: se eu não fizer obras sociais da cesta básica, né? Essas coisas, o mundo também faz, irmão. Quando a gente estava dando comida para o mendigo, chegou um pessoal lá dando quentinha. Eu falei, pô, legal, não é só nós que estamos nessa não. Meu irmão, qual é a Deus? Não, eu sou espírita. Espírita também dá comida, irmão, porque ele acha que fazendo aquilo ali vai ter salvação. E a salvação não é comprada pela graça. Aleluia. Então, se eu não fizer essas obras, outras pessoas vão fazer. Agora, se eu não orar e não pregar o Evangelho, não tem ninguém que faça. Quem vai orar? Só crente de verdade que ora, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque muita gente quer orar diante dos homens, como os fariseus. Jesus disse assim, ó, não façais como fariseus, que se comprazem orar de pé na sinagoga, diante dos homens, verdade do dia que já recebeu o seu galardão. Mas tu, como orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. O que Deus está falando? Deus quer ter um secreto contigo. Glória a Deus, aleluia. E aí, irmãos, o que acontece? Se eu não orar, ninguém ora não, irmão. Se você não orar, ninguém vai orar não.
Verdade. As pessoas podem até orar por você, aleluia, mas aí não é a mesma coisa. Você vai ficar igual aquele carro velho que só pega na chupeta ou empurrando, já viu? Já viu como dá chupeta? Pega uma bateria na outra e dá aquele choque. Pegou, aleluia. Mas depois, quando ele parar, vai ter que empurrar, aleluia. Agora já o crente que ora, aleluia, ele vai ter poder na vida dele. Em vez de você receber um empurrão, você vai empurrar a crente. Vai, crente, anda, aleluia. Em vez de você receber a chupeta, que é aquele choque, você vai dar o choque no outro crente, aleluia. Glória a Deus. Você vai saudar alguém na rua, aleluia. A paz do Senhor Jesus, aquela pessoa vai ser animada. Você diz, onde está na Bíblia? Claro que está, aleluia. Maria chega na casa de Isabel e diz assim: saudação, minha irmã Isabel, minha prima Isabel, ô glória, aleluia. Aí ela diz: ô glória, como tu deu a saudação, o menino saltou no meu ventre, aleluia. Ou seja, quando você vê um outro crente chega à presença, aquilo que você está gerando também se alegra, aleluia. Eu me alegro porque crente se alegra com o outro, porque você tem algo de Deus dentro de você, aleluia. Agora, quem não tem nada de Deus dentro dele quer matar o que você está gerando, aleluia. O que está em você é Deus que está gerando em você. Glória a Deus, E o aleluia. milagre já está vindo aí. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você já está gerando, você vai dar a luz. Vamos clamar, né, neste aleluia, né?